Oi, eu sou Mandu, eu sou ator, performer, produtor cultural e coordenador do Núcleo Abantesma. Tenho 24 anos, sou um jovem cigano de pele clara, alto, magro, de cabelos longos e cacheados e olhos grandes, ambos castanho escuros. Essa é a quarta videoaula do curso livre O Anti-Herói na Cultura Marginal. Esse curso online é parte da imersão digital Cultos Marginais, projeto número 37/2022, beneficiado pelo edital 01/2022 de criação e temporada do Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos. O conteúdo desta obra é de responsabilidade exclusiva dos autores e não representa a opinião dos membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Cultura ou da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Cultos Marginais é uma produção do Núcleo Abantesma, com participação do coletivo Lambança. Esse curso online é dividido em 4 unidades, cada uma formada por uma apostila e uma videoaula de acompanhamento. Essa é a quarta videoaula, que abrange a quarta apostila, intitulada O Anti-Herói na Cultura Marginal, Unidade 4, Projeto Cultos Marginais. Esse conteúdo acompanha um material audiovisual com acessibilidade via audiodescrição e Libras. Introdução. Essa apostila faz parte do curso livre O Anti-Herói na Cultura Marginal, composto por 4 apostilas e videoaulas. Ao fim de cada apostila, você pode consultar as referências bibliográficas citadas no texto. O curso tem carga horária estipulada em 20 horas e busca contemplar especialmente jovens pesquisadores, educadores, artistas e demais interessados nas culturas marginais brasileiras. A obtenção do certificado é condicionada a responder o formulário de conclusão que se encontra na plataforma EAD do Núcleo Abantesma, abantesma.com.br/EAD. Esse projeto nasceu buscando lançar um olhar crítico aos pânicos coletivos difundidos no imaginário ocidental, ressaltando como estes sistematicamente violentam minorias sociais e comunidades historicamente oprimidas. Para isso, são utilizadas diversas linguagens artísticas e exercícios transmediáticos que apresentam diversas rimas poéticas com a cultura marginal brasileira. Página 3. Nas unidades anteriores. Na unidade 1, nós fizemos uma rápida contextualização sobre a cultura marginal das décadas de 60 e 70 e a literatura marginal que despontou dos anos 90 em diante. Dentro dessas contextualizações, comentamos as tensões, contradições e disputas que envolvem o conceito de marginalidade nesses dois movimentos culturais que surgem em classes sociais e contextos raciais muito distintos. Na unidade 2, abordamos as concepções do conceito de anti-herói na cultura marginal brasileira das décadas de 60 e 70, partindo das criações de Oiticica. Retomamos o seu debate a respeito da violência urbana e da marginalidade de minorias sociais. Na unidade 3, conversamos sobre a aplicabilidade desse conceito em obras contemporâneas, estabelecendo reflexões sobre a diferença entre ter populações marginalizadas e historicamente oprimidas como objeto narrativo e como narradoras e criadoras de suas próprias histórias. Finalmente, nesta quarta unidade, chegamos aos nossos cultos marginais. Página 4. O Núcleo Abantesma. Somos um coletivo de jovens artistas e pesquisadores formado no Vale do Paraíba Paulista durante a pandemia. Atuamos na pesquisa e desenvolvimento de projetos artísticos que abordem as relações entre o medo e o colonialismo. O Núcleo Abantesma não tem mantenedores. Dessa forma, os próprios pesquisadores arcam com os custos de sua pesquisa, recorrendo a editais sempre que possível. Nossos trabalhos buscam evidenciar corpos dissidentes, vide nosso núcleo artístico, formado majoritariamente por pessoas racializadas e inteiramente por membros da comunidade queer. Nós nos organizamos a partir de perspectivas e cosmologias anticoloniais, bebendo muito das tradições orais e das filosofias urbanas, assim como da produção acadêmica decolonial. Entre os nossos interesses estão a pesquisa, produção e fruição de bens culturais nas linguagens artísticas do teatro, performance, fotografia, literatura, artes visuais, música, audiovisual e artes urbanas. Outros dos nossos interesses envolvem a publicação de críticas e artigos científicos, além da produção de conteúdos para mídias digitais. Página 5. As culturas marginais como alimento. O projeto Cultos Marginais tem como objetivo a produção de uma imersão transmídia, composta por produções em diversas linguagens artísticas, colagens, ilustrações, fotografias, vídeo performances,
poesias concretas e outras manifestações que dialoguem com as culturas marginais brasileiras e suas diversas proposições estéticas. Apoiados nos antecedentes dos diversos movimentos e artistas historicamente colocados como marginais em seus próprios tempos, espaços e territórios, pretendemos realizar uma investigação autoral sobre a temática contemporânea que consideramos urgente, os pânicos coletivos. Nossa pretensão artística nesse projeto é reunir as experiências de 10 jovens artistas em uma imersão digital que ofereça um olhar crítico sobre os pânicos coletivos no contexto ocidental, ressaltando como esses historicamente violentam minorias sociais e comunidades historicamente oprimidas. Página 6. Estamos todos em pânico? O debate sobre pânico nas ciências sociais e comportamentais não é uma novidade. O conceito de pânico moral foi massificado no meio acadêmico a partir de 1972, com a publicação do livro Folk Devils and Moral Panics, de Stanley Cohen. Mas diversos pesquisadores contemporâneos, como Carla Machado e Paul Jules, defendem uma revisão crítica dos conceitos defendidos por Cohen, buscando a criação de descrições mais adequadas para realidades temporais e territórios tão distintos. Nesse contexto, escolhemos utilizar o termo pânico coletivo para propor uma revisão conceitual de diversos fenômenos historicamente associados ao pânico moral. Nossa ideia é construir uma narrativa capaz de transportar o público para diversos cenários onde se pode refletir sobre os perigos desses fenômenos sociais. Para fins de catálogo e estudo, agrupamos esses fenômenos em categorias que se mesclam em cenários complexos. Página 7. Pânico racial e pânico sexual. Sobre o pânico racial. Além da demonização de culturas de matriz africana e dos mitos racialistas a respeito do temperamento de negros, por exemplo, esse fenômeno social também pode ser visto nas narrativas anti-ciganas que associam essas etnias ao roubo, ao sequestro e ao canibalismo. Franz Moonen é um teórico que aborda essa temática. Podemos citar ainda o historiador e jornalista Theodor Stoddard, membro e consultor da Ku Klux Klan, que escreveu e apoiou a teoria eugenista de Hitler, alegando o perigo da população racializada frente à supremacia branca mundial. Sobre o pânico sexual, ele geralmente é ligado ao apelo para a proteção dos valores sexuais de uma comunidade, comumente justificado por uma defesa abstrata a respeito da necessidade de proteger indivíduos considerados vulneráveis, como mulheres e crianças. O caso Escola Base foi emblemático no Brasil. O livro de Alex Ribeiro, Caso Escola Base, Os Abusos da Imprensa, sintetiza bem os acontecimentos. Aqui, na página 8 desse material, nós colocamos a cópia de um decreto de lei. É o decreto de lei número 406, de 4 de maio de 1938. O texto ele contém várias nuances de racismo, capacitismo e outras ideologias higienistas e eugenistas. Ele basicamente discorre sobre perseguição a imigrantes, a populações ciganas e outras pessoas que eram consideradas ameaça no contexto de 1938 e nunca deixaram de ser consideradas ameaça nesse contexto. Eu distribuo esse decreto de lei em 3 laudas e deixo ele aqui na página. É um fundo branco. É um print de uma página oficial do governo federal. Na página 9, a gente coloca um documento da Associação Brasil Livre. É um coletivo nazifascista brasileiro vinculado ao movimento integralista. Você vê que tem uma suástica no documento. Eles grafam Brasil com um Z. E nas pontas da suástica está escrito Deus, Família e Pátria. Ele é assinado por Marcelino Ramos. E ele também fala de uma proposta de controle populacional relacionado a pessoas imigrantes. Esse documento foi produzido também em 1938 e ele tinha o objetivo de barrar a entrada de judeus no Brasil. Página 10. Pânico urbano e pânico sanitário. Sobre o pânico urbano, a gente pode falar que ele é categorizado pelas abordagens alarmistas e midiáticas de crimes contra a pessoa ou patrimônio que são cometidos nas ruas. Ele é utilizado para endossar políticas reacionárias e intervenções violentas em comunidades mais pobres. Assumir que a rua é excepcionalmente violenta é um grande contrassenso. Segundo o mapa da violência, 71,8% das mulheres vítimas de agressão atendidas pelo SUS foram alvo de violência doméstica.
O governo federal assumiu que 81% das agressões contra crianças e adolescentes no primeiro trimestre de 2021 ocorreram dentro de casa. Já sobre o pânico sanitário, a gente pode citar o pânico em relação ao HIV, por exemplo. Muitos equívocos ainda persistem sobre a infecção, e talvez o mais comum seja a ideia de que o vírus infecta apenas homossexuais, sendo uma espécie de câncer gay. O preconceito e a associação à homossexualidade impedem que muitas pessoas sequer façam o teste clínico ou retornem para conferir seus resultados, perpetuando a propagação do vírus e transformando o que poderia ser uma infecção simples de ser tratada e sem grandes prejuízos para a saúde e qualidade de vida em um grande problema sanitário. Aqui na página 11 eu coloco mais algumas imagens encontradas na internet falando sobre como os pânicos se propagam pela mídia. Então tem uma matéria de jornal onde você pode ler Kombi era motel na escolinha do sexo. E logo embaixo tem uma matéria que fala crack da AIDS. Então a gente vê uma correlação clara entre um pânico de natureza sexual que também é um pânico sanitário. São dois casos diferentes, sendo associados numa mesma página com a ideia de colocar o sexo como um catalisador de desgraças. A gente tem do outro lado uma imagem de uma fachada de uma casa, onde um dos donos da escola base morava. Nela tem várias pichações, como, por exemplo, Cadeia para Todos, ou então Tarado, ou Aclimação Revoltada. Aclimação é o bairro de São Paulo onde a escola ficava. Mas a imagem que mais chama a atenção é uma pichação bem grande, no centro da fachada, escrito Maurício, estuprador de crianças. É importante reforçar, embora isso já seja de conhecimento público, todos os acusados e acusadas na escola base se provaram inocentes. As histórias eram inventadas por uma criança induzida pela mãe a contar mentiras. Um dos donos da escola base era um homem racializado. Retomando as estatísticas, a gente acabou de conversar sobre elas, né? 81% da violência contra as crianças acontece dentro de casa. Aparentemente, é só quando a denúncia sai do espaço do lar que ela gera algum tipo de comoção social. É quase como se violentar crianças dentro de casa fosse um direito legítimo da sociedade. Página 12. Pânico satânico ou pânico religioso. O pânico satânico ou pânico religioso diz respeito ao número inenarrável de falsas denúncias de cultos satânicos que agiriam sacrificando ou abusando sexualmente de crianças em rituais religiosos. Eles são um evento muito expressivo na história criminal dos Estados Unidos e do Canadá. Infelizmente, aqui no Brasil, eu já faço esse adendo, a gente tem muito pouca pesquisa sobre a questão de pânico satânico. Kennedy Lanning é um investigador da FBI e ele é especialista em vitimização infantil e publicou um relatório sobre esse fenômeno social. A partir disso, os estudos sobre Satanic Panic são praticamente uma ciência à parte dentro das ciências do comportamento e das perícias na América do Norte. Aqui no nosso país, a gente tem diversos casos que poderiam facilmente ser apontados como clássicos de pânico satânico. Ivan Mizanzuki é um jornalista, historiador e cientista da religião que ganhou uma notoriedade nacional e até internacional, sendo indicado a um Emmy internacional, por abordar essa temática em seu podcast, Projeto Humanos, que foi adaptado para livro e para série na Globoplay e que já possibilitou a abertura de diversas revisões criminais e, inclusive, 7 pedidos oficiais de perdão por parte do estado do Paraná. Aqui na página 13, a gente entra num território bem denso. São materiais escaneados que foram disponibilizados gratuitamente pelo Ivan Mizanzuki na biblioteca do projeto dele, o Projeto Humanos. São publicações midiáticas, uma delas da revista Manchete. E mostra a foto de uma criança loira de 7 anos que desapareceu em 1992. O nome dessa criança loira, branca, de 7 anos, é Evandro Ramos Caetano. E a chamada, bem chamativa no centro da matéria, é Tragédia. Esse menino foi vítima de um crime satânico. O subtítulo é Magia Negra, os rituais que ameaçam as crianças.
Ao lado, a gente consegue ver uma matéria grande, em 2 páginas, onde a gente tem um altar de candomblé e a seguinte chamada: Crimes de Exu. Assassinos usam o orixá do candomblé para tentar justificar a barbaridade de seus rituais. Tem uma longa matéria que se segue, mas eu vou só destacar os pontos importantes. Eles apresentam o menino Evandro, eles apresentam Celina e Beatriz Abage, que ficariam conhecidas nacional e internacionalmente como as Bruxas de Guaratuba. Celina era a primeira-dama de Guaratuba à época, esposa do prefeito. Beatriz, sua filha, era um bandista e, por consequência, filha também do prefeito. Elas foram acusadas de ser as bruxas que encomendaram o ritual da criança em troca de prosperidade. Embaixo, nós temos a foto de 3 homens. 3 homens barbudos, cabeludos, que poderiam facilmente ser qualquer homem dos anos 80 e 90. E atrás dele a gente tem algumas figuras de autoridade de terno e voltar. Os homens são Davi dos Santos Soares, Oswaldo Marceneiro e Vicente de Paula. Junto com a foto deles, nós temos uma foto de Beatriz Abage, bem triste, olhando para baixo, bem nova, recém-mãe adotiva de 2 filhos, gêmeos. E a gente tem a Celina Abage, mãe dela, uma senhora já mais entrada em anos, também com olhar baixo, longínquo, triste. Os 3 homens não estão muito diferentes, eles estão acuados, eles estão com um olhar claramente de estarem meio perdidos, de estarem cansados, e principalmente Oswaldo Marceneiro é uma pessoa que claramente não está bem. Ele nem parece estar ali, ele parece estar completamente despersonalizado. Eu preciso dizer que eu acompanhei todos os longos 36 episódios da temporada O Caso Evandro, do Projeto Humanos, onde em mais de 70 horas de podcast, o Ivan Mizanzuki fala de cada minúcia desse caso. Então eu sei o contexto de cada uma dessas fotos, e isso com certeza afeta a minha capacidade de olhar para elas sem fazer induções sobre o estado em que essas pessoas estão. Mas um fato incontornável, provado por esse jornalista e cientista da religião, é que essas pessoas confessaram esse crime sob forte tortura. As gravações e os horários nos quais as pessoas foram presas corroboram que algumas pessoas, como por exemplo o próprio Oswaldo, pode ter sido torturado por até 20 horas. Essas pessoas alegam que levaram choques, que sofreram todo tipo de violência sexual, todo tipo de espancamento, sufocamento e tortura psicológica. Uma parte pequena, porém muito chocante, dessas torturas foi gravada pela polícia, e esse foi o material que o Ivan Mizanzuki conseguiu encontrar, apodrecendo em um acervo. Algo que não estava documentado, algo que ninguém sabia que existia, além dos próprios acusados, que desde a época falavam o tempo todo que estavam sendo gravados durante as torturas por um pequeno gravador. Até que, finalmente, repetiram a história que a polícia queria que eles repetissem. Esse caso é uma vergonha. O processo não se sustenta. Não tem nenhuma prova material de sacrifício. O sequestro do menino só se é conhecido porque o corpo foi encontrado. Ninguém consegue provar que as 7 pessoas acusadas, além das 2 mulheres chamadas de bruxas e dos 3 homens, um artesão, um jogador de búzios da Umbanda e um ogã de corte do Candomblé, foram chamados de os pais de santo. E além dessas 5 pessoas, a gente tinha mais 2, que a pessoa que alugava a casa pro Oswaldo e pro Vicente, e a pessoa que prestava serviços para a família Abage, da Celina Beatriz. Foram os únicos inocentados. Mas a gente sequer tem nos autos do processo provas de que essas 7 pessoas se conheciam, que fizeram coisas juntas, que estavam juntas. Ninguém acorda num dia e vai sacrificar uma criança com pessoas que são desconhecidas ou conhecidas longínquas apenas de vista. Um caso que não tem provas materiais. Um caso em que 7 pessoas, 2 dessas mulheres consideradas muito poderosas na cidade na época, foram presas unicamente com a ideia
de que existe uma confissão feita em um lugar indefinido, sem a presença de advogados, sem nenhuma garantia constitucional. 1992. Na página 14, eu coloco mais uma reportagem da revista Manchete, em que uma outra família de pessoas brancas, algumas delas loiras e algumas delas de cabelo escuro, seguram a foto do menino Evandro. E logo abaixo dessa família, a gente tem uma mãe, Paulina Bossi, segurando a foto do seu filho, o pequeno Leandro Bossi, que sumiu poucos meses antes do Evandro. A diferença é que o Leandro e o corpo dele não haviam sido encontrados até pouco tempo atrás. Na verdade, isso é muito interessante. Encontraram o corpo do Leandro 1 ano depois do corpo do Evandro, no mesmo matagal. Tem outras coincidências nessa encontrada. Os 2 cadáveres estavam sem as mãos e sem os dedos dos pés. E é claro, a gente não pode ignorar que a ação animal ou o próprio tempo possam tirar pedaços de um cadáver. Mas isso é um dado importante. A questão é, esse corpo foi encontrado 1 ano depois, mas só no ano passado. Isso é, 30 anos depois, se confirmou que aquele corpo era o corpo do Leandro Bossi. As 2 famílias do Leandro, pois sim, ele tinha 2 famílias, a paterna e a materna, buscaram essa criança incansavelmente durante esses 30 anos. O seu pai morreu sem encontrar o filho, que estava estocado na gaveta de algum IML esse tempo todo. O quanto o Estado realmente está preocupado com essas crianças? Do lado dessas fotos tristes dessas famílias, a gente tem mais uma manchete sensacionalista, escrito suspeita diabólica. E a gente tem uma foto de uma mulher brasileira e de um homem argentino. São Valentina de Andrade e Teruji. Ela é uma profetisa, uma vidente. Teruji era um médium, ele incorporava espíritos. Eles fundaram, na verdade, Valentina, junto com seu marido anterior, fundou um grupo conhecido como Lineamento Universal Superior, o LUS. Valentina é um dos casos mais assustadores do que a gente tem de registros de uma Santa Inquisição contemporânea. Essa mulher foi processada e perseguida em diversos estados sobre as alegações de que, por ter publicado um livro chamado Deus, a Grande Farsa, ela seria uma bruxa e ensinaria os seus seguidores a sacrificar crianças. Valentina esteve em Guaratuba. Valentina esteve em Guaratuba um pouco antes do desaparecimento dos meninos. Não se provou que Valentina esteve em Guaratuba com seu grupo durante o desaparecimento dos meninos. Ainda assim, um pouquinho depois da prisão dos 7 acusados, ela se tornou uma suspeita, sendo libertada devido à total ausência de provas contra ela e também porque, e isso é uma opinião pessoal minha, a sua prisão atrapalharia ainda mais o processo contra os acusados. Afinal, você está colocando mais uma organização, mais várias pessoas de nacionalidades diferentes, e o processo ficaria ainda mais inflado e ainda mais insustentável se tentassem estabelecer conexões inexistentes entre essas pessoas. Mas isso não impediu que Valentina e o seu marido fossem perseguidos. Isso não impediu que ela fosse chamada de bruxa, adoradora do diabo, sacerdotisa de Satã, a fundadora da multinacional do diabo, não só na cidade de Guaratuba, mas nos principais veículos de comunicação no país. Isso colocou o rosto dela em evidência. Uma cruzada contra ela começou no país. Ela foi acusada de ser a mandante intelectual dos crimes que varreram Altamira e o Maranhão de 1989 até 2004. Crimes esses que prenderam um sem fim número de pessoas em Altamira e no Maranhão. Algumas pessoas morreram
na cadeia, algumas pessoas foram linchadas, espancadas, muitas pessoas alegam tortura. E em 2004, se descobriu que todos esses crimes foram praticados por um único homem, Francisco das Chagas, o maior serial killer da história do Brasil, que teria matado mais de 42 crianças. Valentina respondeu processos, Valentina lutou na justiça, Valentina conseguia ser inocentada de um crime após o outro, mas nunca encontrou paz verdadeira, por ter uma crença diferente, por ser a profetisa de uma seita, por não acreditar no Deus que hoje rege o Ocidente, por ter para si a crença de que ela se comunicava com inteligências superiores, de que Zuíta e outras entidades como seu paizinho e seu tiozinho das estrelas conversavam com ela. Isso não é crime. Mediunidade não é crime. Organizações religiosas não são criminalizadas. Mas Valentina foi perseguida até o fim da sua vida. Na página 15, a gente continua com sequências de reportagem contra Valentina de Andrade. E como todos os materiais anteriores, esse foi retirado do material do Ivan Mizanzuki no seu Projeto Humanos. A gente tem a icônica reportagem do José Louceiro, onde ele abre a chamada Satanismo, a multinacional do diabo. A gente tem duas figuras de capuz erguendo tochas e uma mulher nua deitada segurando uma caveira na pelvis. É uma montagem, uma reprodução artística que tenta representar o que aconteceria no Luz, o que aconteceria na seita de Valentina. A chamada da próxima matéria é: na constituinte da seita, Zuíta será Satã no 3º milênio. É a premonição demoníaca do próximo século. A reportagem segue com um sem fim número de disparates, mas eu quero chamar a atenção para a contraposição da foto de Paulina Bossi, em profundo sofrimento, com a foto de Valentina, sendo construída como o arquétipo da bruxa, ao lado de um homem muito mais jovem, se banhando no sol, sem imaginar o que a vida dela se tornaria pouco tempo depois. Uma outra frase chama muita atenção na página. Ela está grifada em amarelo e diz: o culto das bestas. Na página 16 eu adiciono mais alguns documentos, e esses não são do acervo do Ivan Mizanzuki, eles são materiais que foram disponibilizados na internet pelo Cláudio Daledoni Jr., que foi advogado no caso da menina Giovanna. A gente tem uma atividade escolar da menina, um desenho com uma carta escrita, e logo do lado a chamada da notícia do seu assassinato. A matéria diz: morte em ritual macabro. Menina assassinada em 4 barras serviu de oferenda ao diabo em festa cigana. Mais uma vez, a gente tem uma matéria super sensacionalista, onde os títulos são as partes mais legíveis. Elas não foram disponibilizadas pelo Ivan Mizanzuki, elas foram publicadas no Facebook pelo Cláudio Daledoni Jr., que foi advogado dos ciganos Pero e da sua mãe Vera. Esses ciganos da família Petrovich foram acusados pela morte dessa menina e ficaram 5 anos presos, até serem inocentados, absolvidos pela completa falta de provas, e nem mesmo a família da Giovanna acreditava na culpa deles após a minuciosa análise dos autos que foi feita pelo advogado Cláudio Daledoni em sua defesa, com todas as críticas que podem ser feitas ao Daledoni, dependendo do seu espectro político. É muito importante a gente entender historicamente o que esse caso representa. Uma família de ciganos, um filho e uma mãe, presos durante 5 anos apenas porque moravam perto de onde o corpo da criança foi desovado. Eles tinham muitos vizinhos e nenhuma outra casa foi revistada, nenhuma outra casa foi vasculhada, nenhuma outra família foi presa. Se diz muito na nossa sociedade sobre os ciganos serem um povo nômade, o que é bem inadequado no ponto de vista sociológico e antropológico. Eu prefiro dizer que nós
somos um povo cujo, historicamente, foi retirado o direito de morar. Não nos deram o direito de ter casas. Pero e Vera foram castigados por sua ousadia, foram castigados por ter uma residência onde diversas outras pessoas também tinham uma residência. Esse é mais um caso claro de anticiganismo no nosso país, dentro do guarda-chuva do pânico satânico. Na página 17, a gente volta para a leitura, e o subtítulo dela é Como os marginais enfrentam os pânicos. A complexidade dos pânicos coletivos e os seus impactos em nosso cotidiano são uma reflexão essencial que, infelizmente, ainda é pouco difundida no imaginário popular. Esses fenômenos atingem pessoas de todas as classes sociais e alinhamentos políticos, tendo diversas consequências. Tais pânicos frequentemente contaminam a investigação de crimes com teorias conspiratórias, ameaçam populações historicamente vulneráveis e levam o Estado, a mídia e a população em geral a ignorar o problema social concreto para se focar em um lugar inventado, hipermedializado, marketizado, moralizado. Os pânicos morais, que nós chamamos aqui de pânicos coletivos, apagam os problemas sociais concretos e criam problemas sociais inventados. Os pânicos coletivos apagam problemas sociais concretos e criam problemas sociais inventados. É importante que se frise 3 vezes algumas coisas. O Núcleo Bantesma tem reunido, catalogado e analisado documentos desde janeiro de 2020. Em nosso diretório do Google Drive, nós reunimos aproximadamente 300 conjuntos de documentos entre reportagens, entrevistas, matérias de jornal, autos de processo, revisões criminais, livros, artigos científicos, dissertações acadêmicas, teses de doutorado, documentários, podcasts e qualquer outro material de mídia que aborde fenômenos de pânico no Brasil. Página 18, seguindo no mesmo subtítulo, Como os marginais enfrentam os pânicos. Em síntese, nossa pesquisa carrega a proposição de colocar os corpos dissidentes em um lugar de evidência, celebração e protagonismo, promovendo um debate profundo sobre o espaço ocupado por esses corpos no cenário artístico e no imaginário popular. Entendemos que essa é uma reflexão urgente para um território onde cidades que carregam nomes indígenas como Jacareí, Caçapava e outras se encontram com cidades que celebram missões jesuítas como São José dos Campos. Ao reunir nossos referenciais estéticos, poéticos, cosmológicos e filosóficos, resolvemos assumir a persona de anti-heróis, honrando o legado dos diversos marginais que vieram antes de nós, e também dos que são nossos contemporâneos. O Núcleo Bantesma é uma seita, palavra a qual nós nos apropriamos com orgulho. Ostentamos a nossa secção com a ideologia e os sistemas filosóficos dominantes. Não cedemos aos regimes religiosos e políticos dominantes. O papel do marginal em 2023, em nossa compreensão, é atravessar a cidade com a perturbação, a cólera e a dor dos que são postos à margem. Esse ideal pode ser visto em sua totalidade em nossa pentalogia As Aparições, carro-chefe da imersão digital Cultos Marginais. Aqui na página 19 eu coloco as fotos da aparição número 1, o migrante Seu Lavrado. E eu coloco uma pequena sinopse dizendo que um migrante cruza a cidade buscando fragmentos de uma esperança que não tem forma definida. Vai segurando o que encontra pelo caminho com medo de que tudo se desmanche pelo ar. Se você não viu essa performance, eu sugiro muito que vá lá curtir a exposição no cultosmarginais.com.br e além dessa performance veja todas as outras. Mas eu selecionei 2 fotos aqui. Uma em que o Du corre pela cidade, no seu traje de performance, segurando uma placa de aluga-se, e outra que ela para na frente do núcleo congelado, do banhado. Uma placa bem grande escrito núcleo congelado, que define o impedimento de crescimento da área que hoje é ocupada pelo banhado. Uma área que tem sofrido diversas violações e uma pressão constante para que essas mais de 200 famílias, quase 300, larguem tudo que têm e abdiquem do direito de morar no centro. Na página 20, a gente tem mais registros de performance, a gente tem a aparição número 2, a Enlutada e Seu Presépio,
onde a Mari, que é a performer, ela se torna uma dor encarnada e cruza a cidade num rito fúnebre, pendurando 82 pequenas bonecas de pano pelos cantos da cidade. Essas bonecas representam as crianças que foram assassinadas pelo estado de São Paulo em 2021. 82 crianças, em sua maioria, crianças negras. Vamos voltar para os dados? 81% dos casos de violência contra a criança acontecem dentro de casa. E quando a gente fala de violência contra a criança nas ruas, a gente tem 82 crianças mortas pela polícia. E na página 21 eu trago o terceiro e último registro de performance que eu coloquei nessa apostila. A gente tem mais 2 performances e mais algumas séries de obras na exposição, mas é a aparição número 3, que sou eu, o Pélago Putréfato, que surge como um presságio do fim dos tempos, um arauto da cólera que escancara o mar de sangue, plástico, metal e concreto com o qual a necrópole tentou soterrar os verdadeiros rios e oceanos. Eu ando pela cidade com essa peneira enorme, balançando várias correntes douradas, meu corpo coberto de óleo escuro como petróleo, meus cabelos e toda a parte de baixo do meu corpo trançadas em 4 quilos de sacola plástica, 25 metros de corrente, mais de 100 boias e muitas camadas de lixo, plástico, lata, garrafa, compõem o visual da performance. Na página 22, a gente abre para as nossas referências e a gente cita primeiro Cultura e Violência, Autores, Polêmicas e Contribuições da Literatura Marginal. É uma dissertação de mestrado, publicada em 2006, por Rogério de Souza da Silva, com orientação de Milton Laureta. E a gente coloca um link clicável para essa dissertação. A gente também cita Literatura Marginal, Os Escritores de Periferia Entram em Cena, também uma dissertação de mestrado, publicada em 2006 por Érica Peçanha do Nascimento, com a orientação do Júlio Assis Simões. Também tem o link para acessar. A gente também cita um livro chamado Eu, Brasileiro, Confesso Minha Culpa e Meu Pecado, Cultura Marginal no Brasil das décadas de 1960 e 1970. O livro ele foi publicado em 2010 pelo Federico Oliveira Coelho e ele está disponível para compra na Amazon. Tem o link aqui também, é só clicar. A gente tem o livro Anticiganismo, Os Ciganos na Europa e no Brasil. É a terceira reedição do livro e ele foi publicado digitalmente de forma gratuita, né, pelo Franz Moonen, o autor, em 2011. Ele está disponível também para download gratuito, é só clicar. A gente tem a Literatura Marginal / Periférica, Cultura Híbrida, Contra-Hegemonia e Identidade Cultural Periférica. É um artigo publicado em 2015 na Especiaria, Cadernos de Ciências Humanas, número 16. A autora é a Thais Aline e o Adolfo Ramos também assina essa autoria. Está disponível também aqui para download gratuito, é uma leitura muito boa. Na página 23, a gente tem mais uma página de referências, a gente cita o Projeto Humanos, o caso Evandro, que é o projeto transmídia do Ivan Mizanzuki, que abrangeu a produção de um podcast de 36 episódios com alguns extras, a criação de uma biblioteca digital de livre acesso, a publicação de um livro e a produção de dezenas de artigos investigativos entre 2018 e 2021. O projeto foi adaptado para o formato de série de TV pela Globoplay. E também o projeto inteiro está disponível no link que eu coloquei aqui, exceto a própria série de TV que demanda a assinatura da Globoplay. Mas vocês podem ler todos os artigos, vocês podem escutar e baixar todos os episódios do podcast e ver todas as matérias de jornal e todos os arquivos da biblioteca digital do Ivan, que de uma maneira muito grandiosa e muito generosa organizou e disponibilizou esse material de mais de 5 anos de investigação diária para o mundo. Eu também coloquei nas referências Violência Doméstica e Familiar, dossiê Violência contra as Mulheres, produzido pela Agência Patrícia Galvão em 2021. O link tá aí. E uma matéria. 81% dos casos de violência contra as crianças e adolescentes ocorrem dentro de casa. Esse artigo é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e também está disponível para ser consultado aqui, é só clicar.
E eu também coloco a última e mais recente temporada do Projeto Humanos, Altamira, que também é o projeto transmídia do Ivan Mizanzuki, agora é sobre os casos de Altamira, que acaba chegando também nos casos do Maranhão. Além do podcast de 32 episódios, como é de costume dele, ele disponibiliza toda a biblioteca digital de todos os documentos, desde autos de processos a matérias de jornal, de gravações de fitas de áudio e vídeo e tudo que ele conseguiu sobre o caso. No caso, essa pesquisa, né, que vem desde os anos de 2021 e foi até o ano de 2023, com a publicação do último episódio do podcast recentemente.